Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Bora para o nosso encontro com Deus? Amém. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você que o Senhor ministrou ao meu coração. É algo que eu já vivi isso, por isso eu posso falar disso com você. E eu quero ministrar nessa manhã sobre a sua vida, a cura da sua alma e a libertação desse mal. Queridos, isso é um mal. E é por isso que o Senhor colocou no meu coração de estar falando com você sobre esse assunto. Amém? Então eu quero estar lendo aqui primeiramente na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Acaso busco eu agora a aprovação ou agradar aos homens ou a Deus? Se eu estivesse procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Queridos, nessa manhã eu quero falar com você a respeito dos perigos de ser alguém que tenta o tempo todo agradar as pessoas. A Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia também diz que nós devemos preferir em honra uns aos outros, certo? Porém, existe um perigo muito grande daqueles que preferem e escolhem agradar a pessoas, não se importando se está desagradando a Deus ou não, entende? É natural nós termos dentro de nós, né, nós que somos seres humanos, nós temos a necessidade de ser aceito e admirado pelas pessoas. É por isso que existem muitas pessoas que usam as redes sociais para isso, né? Elas criam conteúdos, elas postam fotos, por quê? Porque elas têm a necessidade de ser admirada pelas pessoas, sabe? E isso daí, queridos, se torna um perigo. Ninguém quer ser rejeitado. Todo mundo quer ser admirado, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser bem visto, né? Isso não é pecado você querer ser querido, querer ser admirado pelas pessoas, desde que isso não exija de nós atitudes que vão contra os princípios de Deus. Queridos, muitas vezes nós deixamos de agradar a Deus porque nós queremos fazer de tudo para não desagradar alguém. Nós deixamos de agradar a Deus quando muitas vezes nós não nos posicionamos como cristãos, entende? Quando nós não nos posicionamos a respeito de algo, de algum assunto que foge contra os princípios de Deus. Eu estava vendo um testemunho ontem, na verdade, eu estava assistindo um culto ontem e o pastor ele deu um testemunho. Na verdade, o testemunho não é dele, é da filha dele,
diz que há muitos anos atrás a filha dele fazia faculdade de publicidade e propaganda. E ali, queridos, ela era uma menina que ela estava sendo rejeitada por ser cristã, né? Perseguida por ser cristã. E houve um assunto ali, né, polêmico, uma matéria polêmica, né, que eu não quero citar aqui a respeito do assunto para não criar polêmica, para não ter que entrar nisso. E esse assunto ia contra os princípios cristãos, contra os princípios bíblicos. E eles, sabendo que essa menina era cristã, eles quiseram pegar ela, né? Querendo obrigar ela a fazer um trabalho, fazer uma apresentação com relação a esse assunto, né? Com relação à homofobia, né? Então, ela disse para o professor, ela disse assim, eu não posso fazer esse tipo de apresentação. E ali eles explicaram, né, como que era a apresentação que eles queriam que ela fizesse, e seria, no caso, ela teria que fazer apologia a esse assunto, entende? E ela se posicionou ali como cristã, ela falou assim, não, eu não posso fazer esse tipo de trabalho porque isso vai contra os princípios bíblicos e eu sou cristã e eu não vou fazer. E aí o professor falou, não, mas você tem que fazer, isso faz parte da matéria. Você está aqui para estudar, isso aqui não é uma igreja. Não se trata de Bíblia, se trata da matéria que você está estudando. Ela falou assim, eu sei que isso não se trata de uma igreja, porém eu não posso fugir dos princípios bíblicos. Eu não posso fazer algo que desagrada a Deus. E a partir desse momento que ela se posicionou, ela começou a ser extremamente rejeitada, ser motivo de zombaria dentro da sala de aula. Ela começou a ser humilhada, né, pelos seus colegas em sala. Isso daí trouxe uma certa depressão nela. Ela era muito nova na época, acho que ela tinha 21 anos na época. E o pai dela começou a perceber, o pai dela era pastor, né? E começou a perceber que ela não estava bem, que ela andava muito triste, que ela não queria mais ir para a faculdade e perguntou para ela. E até com muita luta ele conseguiu tirar essa informação e ele foi na escola resolver esse problema, sabe? Então, queridos, muitas vezes nós vamos sofrer sim rejeição, perseguição, zombarias quando nós nos posicionamos a respeito de algo que vai contra os princípios de Deus. E existem pessoas que não são fortes o suficiente para se posicionarem e muitas vezes preferem agradar, né, ao outro e desagradar a Deus. E Paulo, ele disse isso, né? Ele disse isso aos Gálatas, acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Né? Agradar aos homens ou a Deus? Porque se ainda eu estivesse agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui porque eu sou servo de Cristo. Entende? Paulo estava dizendo isso aos Gálatas, porque os Gálatas estavam tendo esse comportamento. Quando eles estavam perto de Paulo, eles tinham um comportamento cristão, porém quando eles estavam longe do apóstolo Paulo, quando eles estavam no meio de outras pessoas, né, de outras religiões que serviam a outros deuses, o comportamento deles era diferente. E eles, com medo, né, de desagradar, eles mudavam o seu comportamento, entendeu? E a Bíblia nos diz a respeito de nós sermos mornos, queridos, de nós estarmos em cima do muro.
A Bíblia condena isso, está em cima do muro. Jesus disse ali, né, a carta, né, que João escreveu ao anjo da igreja em Laodiceia, que ele abomina aquele que é morno. Ele fala, ou você é frio ou você é quente, porque o morno eu vomitarei, eu tenho ânsia por aquele que é morno, por aquele que fica em cima do muro, por aquele que não se posiciona. Entendeu, meus queridos? E esse é o maior perigo, né? Você querer ser aceito pelos homens com medo de ser rejeitado por eles, sabe? Existem pessoas, né, que muitas vezes elas ficam com o coração quebrado, sabe? Eu te pergunto nessa manhã, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantas vezes você diz sim para algo, você faz algo para alguém, alguém te pede algo que você acaba fazendo isso para ela, mas com seu coração gritando, não, eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, porque você sabe que isso vai desagradar a Deus. Você tem medo de desagradar essa pessoa e acaba concordando com ela, concordando em fazer algo que você sabe que não é certo. Sabe? Isso faz de você, meu querido, minha querida, um escravo. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser livres. Em Cristo nós somos livres. Você não é mais escravo. Você era escravo quando você servia ao diabo, quando você servia a Satanás. Mas agora você é livre em Cristo. A Bíblia diz aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos provar, né, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós queremos andar nos padrões deste mundo. Porque quando nós andamos fora dos padrões do mundo, nós nos tornamos estranhos, nós nos tornamos pessoas esquisitas, né? Nós nos transformamos naquele que as pessoas dizem, você é do contra, né? Você já ouviu isso? Nossa, mas tudo você é contra, você é do contra, né? Então você não querendo ser do contra, você se torna a favor do mundo, né? Das coisas, né? Dos padrões deste mundo. E os padrões deste mundo, na maioria das vezes, são contra os padrões bíblicos, né? São contra os princípios bíblicos. E isso se torna, você se torna escravo, sabe? Eu queria te falar a respeito de algo que acontece muitas vezes na nossa vida. De repente você nem tem culpa disso que você faz. É que você não percebeu ainda, né? Essa necessidade de estar se sentindo aprovado, querido e aceito pelas pessoas. Às vezes, você é uma pessoa que você não recebeu afeto na sua infância. De repente, você teve pais que te pressionavam muito, né? Que você se sentia oprimido, não aceito, rejeitado. Você queria agradar o tempo todo os seus pais para ver se você recebia um pouco de afeto, um pouco de carinho. E você via que você só recebia a aprovação deles quando você fazia justamente aquilo que eles queriam, da forma que eles queriam. E isso é um perigo porque te deixa à mercê
de pessoas manipuladoras. Sabe? Isso faz com que pessoas que são manipuladoras se aproveitem de você, da sua boa vontade, dessa sua fraqueza, porque isso é uma fraqueza. Querer estar sempre agradando as pessoas é uma fraqueza. Na Bíblia diz que nós temos que preferir em honra uns aos outros. Não tem mal algum de você querer servir as pessoas, de você querer fazer o bem para as pessoas, de você querer ser útil às pessoas. Isso é bíblico, isso é importante. Jesus, ele diz que nós precisamos amar o nosso próximo. Só que isso não significa que você tem que ficar à mercê do capricho das pessoas. A querer ser escravo, né? A se deixar ser manipulado, né? Por conta de uma pessoa que é manipuladora, que ela quer tudo do jeito dela, que ela quer controlar tudo e todos à sua volta. Você não pode ficar à mercê de pessoas assim, sabe? Eu já fui uma pessoa que eu era extremamente carente, sabe? Porque eu não recebi muito afeto na minha infância. Então isso me fez uma pessoa carente. E isso me fez uma pessoa que o tempo todo eu queria agradar para receber aprovação, para receber carinho, para receber afeto, para receber, migalhas muitas vezes de afeto. E aí isso me tornou uma pessoa que muitas vezes eu fiquei à mercê de pessoas controladoras, de pessoas manipuladoras, de pessoas que elas fazem de você um fantoche, um boneco, sabe? E começam a se aproveitar disso. Muitas vezes as pessoas, por conta da minha carência, elas me davam ali migalhas de afeto. Isso daí fazia com que eu fosse, sabe, um cachorrinho, querendo ali agradar o seu dono, querendo fazer de tudo para receber um biscoito. Você está entendendo? Deus não te criou para isso. Deus não te criou para aceitar e viver de migalhas. Queridos, nós precisamos ser curados e libertos deste mal. Porque muitas vezes, para receber essas migalhas de afeto, muitas vezes você vai ser obrigada a fazer coisas que desagradam a Deus. Coisas que tira você do foco, dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Você vai ser obrigada a fazer coisas que vai interferir no seu relacionamento com Deus. E vai te afastar de Deus para que você seja próximo dessas pessoas. Então, é muito melhor você ser rejeitado pelos homens e ser aceito por Deus do que você ser aceito pelos homens e ser rejeitado por Deus. Então, que nessa manhã você reflita a respeito disso. Você não precisa viver de migalhas, de amor, de afeto. Você não precisa fazer coisas que o seu coração grita dizendo que não para agradar alguém. Você não precisa ter medo de desagradar ninguém. Você não precisa ter medo de ser rejeitado por ninguém. Porque o pior é você estar desagradando a Deus e ser rejeitado por Ele. Sabe, meus queridos, nós não podemos comprometer a nossa salvação. Nós não podemos comprometer o nosso relacionamento com Deus para agradar alguém. Então, que nessa manhã você escolha agradar a Deus. Você escolha a servir a Deus, como o apóstolo Paulo disse: eu não estou aqui para agradar ninguém.
mas eu estou aqui para servir a Deus. E quando você faz isso, Deus te honra. Isso é servir a Deus. Isso é cristianismo. É você agradar e obedecer a Deus. Porque os padrões deste mundo jaz do maligno. Esse mundo jaz do maligno. Quando você tenta agradar ao homem, automaticamente você vai estar desagradando a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que se diz amigo do mundo é inimigo de Deus. Então que nessa manhã você se liberte desse mal de querer agradar todo mundo, querer fazer aquilo que agrada alguém quando você está desagradando a Deus. Seja liberto desse mal, seja curado desse mal. Isso é um mal, meus queridos. Porque muitas vezes você vai estar pecando para estar agradando alguém, você vai estar mentindo para acobertar algo de alguém, para não desagradar essa pessoa. Mas você vai estar desagradando a Deus, você vai estar pecando contra Deus. Então que você nessa manhã seja liberto. Se você tem essa raiz de rejeição, se você tem essa raiz de abandono por coisas que você não teve na sua infância, por coisas que você viveu na sua infância, isso se transformou em um trauma que você tem e você carrega com você até hoje, seja liberto e curado em nome de Jesus. Você não precisa disso, você não precisa viver de migalhas. Deus te chamou para ser uma pessoa inteira, não para viver de migalhas dos outros, sabe? Existem pessoas que colocam você nesse cativeiro, sabe aquele cativeiro de morde, assopra? A pessoa te dá uma migalhinha hoje, só que ela começa a te maltratar, te desprezar. E aí você fica, sabe, naquela loucura, meu Deus, eu preciso daquela migalha, eu preciso daquela migalha de afeto, eu preciso daquele amor, eu preciso daquela migalhinha de carinho. E aí você fica que nem um cachorrinho ali tentando agradar aquela pessoa de todas as formas, muitas vezes fazendo coisas que desagradam a Deus para agradar a essa pessoa, para receber essa migalha. Aí essa pessoa pega, te dá aquela migalha. Isso te deixa tranquila, te deixa em paz, te deixa feliz. Aí ela começa de novo. Ela começa ali fazer coisas, te rejeitar, te abandonar, deixar de falar com você. E você já fica louca de novo, querendo aquela migalha, querendo, sabe, que ela deixe de fazer isso que ela está fazendo com você, de te maltratar e te dar aquela migalhinha de carinho. E novamente você vai lá, agrada, se ajoelha, você faz tudo, né, para agradar aquela pessoa, e aquela pessoa novamente te dá aquele pouquinho, aquela migalhinha de carinho, de afeto. Isso se torna um ciclo. Isso se torna um vício. E você tem o tempo todo que está ali agradando para a pessoa te dar aquelas migalhas. Isso daí ocorre no teu cérebro. É um ciclo do morde e assopra. E a pessoa percebe que isso daí te afeta, que isso daí faz você virar um escravo dela, um fantoche na mão dela. Que você seja liberto desse mal nesse dia em nome de Jesus. O Senhor Jesus não te criou para isso, para ser fantoche, para ser brinquedo na mão de ninguém. Então procure agradar e servir a Deus. Mesmo que essa pessoa se afaste de você, mesmo que você perca essa amizade, mesmo que você perca esse parente seu, existem mães e pais que são manipuladores de filhos, interferem na vida dos filhos. E você, com medo de desagradar sua mãe, com medo de desagradar seu pai, você faz de tudo, você perde muitas vezes um casamento com medo de desagradar a mãe. Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas perdendo esposo, perdendo esposa com medo de desagradar a mãe, porque a mãe não gosta do esposo, porque a mãe não gosta da esposa. Ei, querido, querida,
Para com isso. Começa a seguir os princípios bíblicos, aos princípios de Deus, e Deus vai colocando todas as coisas e pessoas nos seus devidos lugares. Muitas vezes você vai ter que perder sim algum parente, muitas vezes você vai ter que perder sim alguma amizade, algum relacionamento, mas não perca o seu relacionamento com Deus. E Deus, quando você procura agradar a Deus, você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus vai colocando todas as coisas no lugar. Que você seja curado e liberto hoje pelo poder e autoridade que há na palavra de Deus. Não seja escravo do inimigo, não seja escravo de ninguém, mas se posicione como servo e serva de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e eu ministro a cura e a libertação deste mal, o mal de ter o tempo todo que está agradando a alguém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.